Aquele casal, ele não existe mais enquanto casal, mas a parentalidade, o papel de pai e o papel de mãe, ele permanece. E os olhos delas são reflexos dos olhos dos pais. Né, eu já acompanhei casos, por exemplo, onde o adolescente descobriu a traição. Aquele pai ou aquela mãe, tá? Nos dois contextos. Ele fala assim: cansei. Daquilo que ele conhecia, o mundo presumido dele se destrói. Fazer o filho de amigo. O filho não é Não. amigo. Hoje é o nosso episódio inaugural do podcast Mesa Estratégica. Eu sou Lorena Costa, advogada especialista em direito de família e sucessões, assim como lido diariamente com direito patrimonial. Atuo em parceria com Priscila Maciel, igualmente especialista no direito patrimonial e que hoje não está aqui, mas que faz parte de todo esse projeto que a gente busca e visa difundir mais conhecimento e, consequentemente, mais tranquilidade para as famílias e para os nossos clientes. Então, hoje, eu tenho o prazer de receber aqui Débora Sampaio, que é psicóloga especialista em crianças e adolescentes, né? A sua linha terapêutica aí há muitos anos. Então, Débora, é um prazer receber você aqui, ter você conosco neste nosso projeto, que está começando, mas eu tenho certeza que vai atingir e alcançar muitas famílias e que a gente se propõe a trazer muita informação. Então, eu quero lhe agradecer por sua presença e queria que você se apresentasse um pouquinho para a gente. Bom, primeiro eu quero dizer que eu fico muito honrada de estar aqui, ainda mais nesse episódio inaugural e com um tema que é tão importante, Lorena, essa questão voltada para o divórcio, para a separação, o impacto emocional na família, nas crianças, nos adolescentes. E eu sou psicóloga há mais de 20 anos, sempre atuei com crianças e adolescentes no ambiente escolar e no consultório, e tenho formação também em terapia de casal e de famílias, então é impossível a gente, quando trabalha com crianças e adolescentes, não lidar, não cuidar do sistema familiar, especialmente quando a gente tem crianças, adolescentes, a gente olhar para a questão da parentalidade, o ser pai, o ser mãe, o acolher as famílias, o orientar as famílias. Então, para mim é uma grande alegria poder estar aqui com você hoje, trazendo esse tema que é tão importante, tão dolorido, que machuca tanto as famílias. Pois é, Débora, você tocou num ponto muito importante, que uma coisa, um fato é a ruptura dessa, juridicamente, como a gente fala, da sociedade conjugal, e Sim. legalmente o fim do casamento. Isso. E a outra coisa é a parentalidade. E aí eu queria que você fizesse uma distinção, porque isso é muito comum, as famílias, nessa ruptura, esquecerem um pouquinho que essa função ela vai permear e vai perdurar para o resto da vida. Isso. Esse é o ponto central quando a gente olha para o processo de divórcio, da separação. Quando existe uma família, casal e filhos, a gente tem a conjugalidade, que é a dinâmica daquele casal, e a parentalidade, que é o ser pai e o ser mãe, os cuidados com esse filho ou com esses filhos. Então, quando a gente lida com a dinâmica de divórcio, a primeira coisa que tem que ficar muito clara é o fim da conjugalidade. Aquele casal, ele não existe mais enquanto casal. Mas a parentalidade, o papel de pai e o papel de mãe, ele permanece. E o ideal, Lorena, é justamente que essa parentalidade, ela continue funcionando de uma forma harmônica, de uma forma hoje mesmo de manhã, interessante, eu estava com um casal, com uns pais que são separados, eu atendo o filho, e eu falava justamente isso para eles. Eu dizia: "Olha, o filho de vocês é um privilegiado, porque eles funcionam muito bem. Eles já casaram, mas enquanto pais, eles estão ali juntos por aquele filho, pelo desenvolvimento emocional daquele filho. Então eles se falam, eles combinam, eles têm uma aliança enquanto pais. Então, se a gente for falar de uma forma até bem simples, se separou, acabou a aliança marido e mulher, mas a aliança pai e mãe, os combinados, as regras, os limites, né, tudo isso é fundamental. Esse é o ponto central para um filho, seja ele criança ou adolescente, é ele entender que ali não existe mais um casal, mas continua existindo um pai ou uma mãe que podem estar dialogando e o ideal, se puder,
conviver harmonicamente, por exemplo, um aniversário daquele filho, daquela filha, né, momentos que é necessário, às vezes, a presença do pai e da mãe, que isso possa existir de uma forma harmônica, né. Eles não precisam ser amigos, mas eles precisam ter uma relação amigável. E é exatamente essa relação amigável é a nossa maior bandeira. Sim. Quando os clientes eles chegam no escritório, muitas vezes eles fazem uma pequena confusão entre ter advogados que buscam esse divórcio consensual, achando que divórcio é sinônimo de intriga, sinônimo de briga, e muito pelo contrário. A nossa bandeira, né, da nossa parceria, minha e de Priscila, é exatamente essa: a manutenção desse diálogo, a manutenção desses combinados, a manutenção da relação, porque a relação conjugal acabou, mas a relação familiar Isso, ela vai continuar por meio desses filhos. isso. E muitas vezes os casais acham que divórcio é sinônimo de briga, de luta, de intriga, que tem que gritar, que tem. E a gente vai trazendo esse casal, vai trazendo esse cliente para entender que não, não é com briga, não é com grito. Vamos definir o núcleo inegociável, Uhum, vamos flexibilizar os núcleos negociáveis, né, uhum. os polos, digamos assim, você tem um núcleo inegociável e você tem polos que você pode flexibilizar, Sim. que talvez não seja de acordo com aquilo que você pensou. Então, eu digo muito que o direito, a medicina e a psicologia, eles caminham muito juntos, porque nesse Isso. processo as dores são muito fortes. Então, é importante que a gente, enquanto advogadas, nós façamos o nosso trabalho para que os clientes entendam que precisa ter um processo de ruptura tranquilo e é possível. E ao mesmo tempo que essas crianças, elas precisam estar tranquilas dentro do possível e os olhos delas são reflexos dos olhos dos pais. Isso. Então, eu acho que o caminho é mais ou menos por aí. O papel de vocês, ele é às vezes até mais importante do que um acompanhamento psicológico, do que porque veja, o que é que essas crianças, o que é que esses adolescentes precisam? Justamente disso. No meio de tudo isso que eles estão vivendo, de tantos lutos, porque veja, é o fim daquela família idealizada, aquilo que ele conhecia, o mundo presumido dele se Acabou. destrói. Às vezes a casa que ele morava, né? E aí começa às vezes uma dinâmica de uma guarda compartilhada, às vezes precisa mudar de escola, às vezes precisa mudar de cidade, às vezes a questão financeira, o diminui, né. Então, assim, são muitas questões que ele já precisa lidar naturalmente, e aí ainda ter que lidar com conflitos, com brigas, com essa guerra entre os pais, é o que de pior pode acontecer. Então, assim, famílias que podem ter um apoio, um suporte, né, de profissionais como vocês, que vão trabalhando justamente essa parceria, essa comunicação, esse diálogo, é o que a gente precisa de mais importante nesse momento, porque a dor é inevitável. O processo de divórcio, a separação é um luto, como eu falei, é o fim daquela família. Continua existindo o pai e a mãe, mas nunca mais eu escuto muito às vezes das crianças, teve uma que disse esses dias: "Tia Débora, eu fico muito triste quando eu penso na separação dos meus pais, quando eu penso que nunca mais a gente vai viajar juntos", Oh, pois é. né. É. Então, que bom esses pais poderem ter o suporte de profissionais como vocês, que vão justamente trabalhando não para incitar o conflito, porque infelizmente eu já acompanhei casos também, onde os profissionais, os advogados, parece assim que incitavam, sabe, o conflito para que ele fosse ainda mais adiante e a gente eu ficava ali, assim, tentando fazer um malabarismo para poder acolher aquela criança. Dava uma orientação ao pai, dava uma orientação à mãe, mas quando chegava, É. parece assim que a situação estava bem pior, então é fundamental Isso, o seu trabalho. definitivamente, e aí parece até algo que é incompatível, né, quando você lembra de advogado, você lembra de briga, disso. Isso. E na realidade, definitivamente, é o nosso objetivo, o nosso foco, né, o nosso foco é o que a gente sempre diz, é a paz entre todas as partes, sem deixar, sem descurar do direito que a cada um lhe cabe. Claro. Então, a gente foca nisso, mas, sobretudo,
nesse contexto familiar, para que a gente consiga equilibrar esses interesses com muita ética, também, assim, não é o perfil de cliente chegar: "Ah, quero esconder, quero fazer", não, com muita ética, com muita transparência, dentro da legalidade, dentro do que é possível ser feito, nós Uhum. estamos ali. E aí agora, pegando um pouquinho desse gancho, né, Sim. de crianças e adolescentes, eu queria saber, na sua prática de consultório, como é que se dá esse reflexo dos divórcios, por faixa etária? Digamos assim, como é que você visualiza as crianças nesse processo, ali até as crianças menores, que eu Uhum. falo entre 0 e 4 anos, Sim. as crianças com 5 a 9 anos que já têm um entendimento, e aquelas crianças a partir dos 11 anos que realmente têm um entendimento maior, já têm um processo de vida, digamos assim, maior. Como é que você acha que acontece mais ou menos em cada faixa etária? Pronto. Esse processo ele é tudo depende muito de como é conduzido, Sim, de como esses pais eles vão vivenciar essa separação. O que a gente coloca, Lorena, assim, o que é ideal em qualquer faixa etária, né, é sempre a verdade. sim. Mesmo uma criança pequenininha, que os pais acham que ela não vai entender, mas que seja dito a verdade para ela, né, papai e mamãe não são mais namorados, não vão mais morar juntos, para não cair às vezes naquele erro de: "Ah, papai vai viajar um tempo, ou vai cuidar de vovô, vai morar um tempo na casa de vovô", não, né. Então primeiro ponto, verdade. Como essas crianças lidam com isso? Primeira questão é como é conduzido por esses pais, porque Sim, como você bem colocou, você trouxe algo assim, o olhar da criança reflete sim, o olhar desses pais. Então, para essa criança, principalmente para as crianças menores, até 4 anos de idade, que são completamente dependentes emocionalmente dos sim. pais. Se esses pais, por exemplo, se há um divórcio em que o pai traiu a mãe deprimiu, ela às vezes se agarra na criança, e aí essa criança vive esse sofrimento junto com essa mãe. Então, aqui a gente tem um Sim, processo de adoecimento, muitas vezes, dessa criança, que que cria uma aliança com essa com a mãe, que se mãe. mistura com a dor da mãe, porque veja, existe a dor da mulher, vamos dizer que foi traída ou que foi abandonada, e existe a dor da mãe, que vai ter que cuidar agora dessa criança sozinha. E existe a dor da criança. E aí, quando tudo isso se mistura, aí a gente tem um processo realmente que, na grande maioria dos casos, traz adoecimento para essa criança. Porque ela não tem consciência, ela não tem clareza. Então, ela ainda vive, às vezes, uma relação misturada de Ela si. não sabe nem, perdão, interferir, ela não sabe nem o que significa separação. Como Isso. nós estávamos conversando aqui, né, inicialmente, eu vindo, para essa entrevista, esse bate-papo, esse podcast, e um dos meus filhos, né, sou mãe de 3 filhos, 3 filhos pequenos, Uhum. 3 e 2 de 6, e um deles me perguntou: "Mãe, você vai fazer o quê?" Eu disse: "Vou conversar com psicóloga", "Mas sobre o quê?" "Sobre divórcio". Uhum. E ele disse e eu expliquei um pouco sobre o que seria, ele falou: "Deve ser muito difícil e ruim". Aí o pai deles: "Com certeza". Então, Uhum. perdão. Pois é. Eu tenho um filho, eu tenho um, né, o meu tem Sim, 11 anos, sim, e é interessante como ele fica ligado, né, como tem amiguinhos que estão passando agora pelo sim, processo. Então, por exemplo, um dia desses eu conversando com o Claudinho, alguma coisa que a conversa ficou um pouco mais apimentada, ele olhou e disse: "Mamãe", a gente quase não sim, briga realmente. "Vocês vão se separar?" Eu disse: "Meu filho, a sim, gente tá conversando, tá discutindo o assunto, não se preocupe não". Ele: "Não, porque isso era a pior coisa que podia acontecer na minha vida". eu sei. Então, sabe, então voltando para a criança menor, vai depender muito dessa Sim, dinâmica, né. Então, às vezes, quando a mãe deprime, está muito triste e se agarra e cria uma aliança com essa criança, a gente tem um adoecimento. Quanto menor a criança, mais dependente emocionalmente ela é. Vai depender muito de como era a rotina dessa criança, porque imagina, se era uma rotina que, o pai era muito participativo, o pai colocava para dormir, esses dias eu vi o pai que colocava para dormir, a mãe trabalhava à noite, e aí de repente esse pai sai de casa, sim, e agora quem vai botar essa criança pequena para dormir, né, uma criança que ainda, precisa muito do toque, do cheiro, de tudo isso. Então, quanto mais nova a criança, mais, sim, para ela elaborar, porque ela não tem tanta consciência, ela ainda tem a dependência física, de toque, de afeto, de presença.
Quando a criança vai crescendo, a gente fala que ela vai ampliando as suas relações. Então, uma criança maior, já de 5 a 8 anos, por exemplo, ela já tem os amiguinhos da escola, ela já tem a professora, ela tem outros referenciais, às vezes ela fica na casa da avó, já mais tranquila, já come sozinha, já dorme sozinha, já tem uma maior autonomia. Então, às vezes, esse processo ele é vivenciado de uma forma menos sofrida, porque não há tanta dependência. Embora, volto para o ponto central, o termômetro, vamos dizer, a métrica do sofrimento dessa criança ou desse adolescente é como esses pais vão conduzir esse processo emocionalmente. Sim. Se vai haver jogo de manipulação, se vai haver essa coisa de querer jogar, por exemplo, o pai querer jogar a criança contra a mãe, ou, né, eu já acompanhei casos, por exemplo, onde o adolescente descobriu a traição. Ah, nossa senhora, E aí vem culpa difícil, mais muitas difícil, e aí vem né. culpa muitas vezes, né. E quanto menor a criança, porque a criança ela é egocêntrica, ela ainda não tem para ela o mundo gira em torno dela. Então muitas vezes se a separação não é muito bem explicada, conversada, ela às vezes pode ficar com a sensação de culpa, que foi algo que ela fez, que foi por causa dela, né. Então, pontos centrais nesse processo, Lorena, comunicação clara. Independente da idade da criança, tem que ser dito, claro, às vezes não precisa dizer o porquê, mas dizer o que é a separação, dizer como vai ficar a vida dela, porque quanto menor a criança, mais previsibilidade ela precisa. Ela precisa ter uma noção de como vai ficar a vida dela. Ah, papai vai morar em tal lugar, mamãe tal assim, alguns dias vai ficar com papai, com mamãe, a babá vai ficar, né, enfim, então, sabe, essa estrutura. E não é uma coisa de conversar uma única vez. Às vezes, claro, vamos os pais estão sofrendo, Sim, independente que não exista mais um amor de casal, homem e mulher, mas é o fim de uma história. É um luto para essas pessoas também. sim. É uma história que está sendo ali enterrada. Aquele casal passa a não existir mais. E às vezes tem toda a parte também burocrática, bens, nome, documentos, então é muita mudança. Se eles estão abalados emocionalmente, se eles conseguem separar um pouco, né, a minha dor de homem, a minha dor de mulher, a minha dor de ex-marido, de ex-mulher, para o meu papel de pai e mãe, isso é o central. E mesmo quando há, já acompanhei casos assim também de traição, às vezes da traição, o pai foi traído, e a gente vive numa sociedade Sim, infelizmente machista, sim. e foi um caso que teve uma grande repercussão e ainda assim esse pai, ele foi muito pai, porque ele sentava junto com a mãe, conversava com o filho, ele separou muito bem as coisas. Sim. Então é isso que uma criança ou que um adolescente precisa, que os pais saibam separar a dor deles, de homem e de mulher, para a importância deles enquanto pais e mães nesse momento de transição. Exatamente, eu penso igualmente, porque a criança ela não tem repertório, né. Isso, Eu, como disse, sou mãe de 3 crianças e, inicialmente, também elas são reflexos, os olhos dela refletem o isso. nosso olhar. Uhum. Então, a gente vai dando um direcionamento, depois a vida vai acrescentando algumas inferências e ela vai formando a convicção dela, mas a base é nossa. Então, como a criança ela não tem esse repertório, e a gente vê muito isso também no nosso dia a dia da advocacia, tudo depende exatamente dessa relação, de como esses pais eles conseguem separar os pais, a relação, digo, conjugal da relação parental. E aí Exatamente. nessa separação a gente vê um caminhar que é difícil, mas Uhum. um caminhar que vai tomando o seu curso, não é? Exatamente. E aí naturalmente acontecem os reflexos na vida escolar, na vida das relações, com os amigos da Uhum. escola, e, eu queria que você me falasse um pouco, vou lhe desafiar Tá também. certa. Ainda quando há essa ruptura, né, essa separação, eu digo, entre a vida conjugal e a vida, parental, Uhum. ainda assim, como é que você avalia, pais estão bem orientados, estão separando tudo direitinho, como é essa vida, esse reflexo na vida do filho, por exemplo, escolar? Uhum. E como é que a psicóloga Débora entra nesse caminho para ajudar essa família que está toda organizada, Uhum. que é digamos assim, é o perfil dos nossos clientes, que a gente consegue
organizar, consegue cindir esse Uhum. parental conjugal Perfeito. e a gente faz com que eles entendam isso. Temos uma grande taxa de êxito nesse sentido, nesse divórcio consensual, graças a Deus, Uhum. porque a gente é a nossa bandeira. Uhum. E eu queria saber como é que você entra para ajudar essas famílias que estão tão organizadas em prol desses filhos. O meu trabalho é justamente de acolher as emoções. E a emoção, o predominante nesse momento, de fato, é o luto. Sim. Não tem como ser outra coisa, porque independente, quando existe toda essa organização e essa maturidade, eu digo que os pais precisam ter muita maturidade, né, para poder Sim, separar e serem bem assistidos nesse sentido. Mas para essa criança, para esse adolescente, o luto é um processo que a gente elabora uma perda. sim, E ele está vivendo uma perda, que é a perda da família. A família enquanto aquele núcleo. Então, quando a gente pensa na escola, por exemplo, né, de repente, às vezes eles têm vergonha sim, de contar para os amiguinhos, porque quando os amiguinhos iam para casa deles, ou quando era o pai que ia buscar, era a mãe que ia deixar, era a família que estava junto nas festas de aniversário. E agora, como é que vai ser? Vem muito medo, porque o medo do desconhecido, né, Lorena? Por isso que o diálogo é sempre muito importante. Como eu disse, quanto mais previsibilidade a gente consegue dar para essa criança e até para esse adolescente, mais seguro ele fica, sim. porque é um momento de muita insegurança. Às vezes é um momento de mudança, como eu falei, muda a casa ou muda o prédio que ele morava. E ali naquele prédio, naquela casa, era onde ele tinha os amigos da rua. Era onde ele já tinha ali um senso de pertencimento, né. É a dinâmica mesmo, às vezes era o pai que botava para dormir, era a mãe que ia deixar de manhã, então assim, a vida dele vai mudar completamente. Muda a condição financeira não porque aquele pai ou aquela mãe deixou de dar, mas porque agora são 2 famílias que Exatamente, naturalmente precisa dividir, não é, esses valores. exatamente. E aí é o que eu por que eu fiz essa pergunta? Porque mesmo com tudo aparentemente correndo bem, ainda assim é difícil. Por isso Sim, que é super importante exatamente essa separação conjugal parental para que o processo possa correr de forma ainda dolorosa, sim. né, para todas as partes, Uhum. mas de uma forma menos traumática, Isso. né, sem tantos reflexos para a vida É, desses integrantes aí, né, é. desses pais e dessa E criança, claro que a gente adolescente. está falando desse momento inicial que tudo Sim, está acontecendo, porque de fato é um luto. Volto para o ponto, o luto é esse processo emocional que a gente está elaborando o que a gente perdeu. sim, E o divórcio traz uma perda, é o fim da família, é o fim daquele núcleo familiar. Como eu coloquei a fala dessa criança que disse: "Tia Débora, então eu nunca mais vou viajar com meu pai e minha sim, mãe?" Não, nunca não, mais vai existir esse momento de viagem, de lazer. Pode sim, até existir uma festa de aniversário, se a relação, foi né, boa. for boa, foi bem conduzida, bem orientada. Por isso que esse momento do processo, ele é fundamental, É. porque é desses combinados, que muitas vezes vai depender essa relação posterior desses pais, E né. trazendo essa questão dos combinados, entra a formalização de um acordo bem Sim. feito. Uhum. Por exemplo, vamos supor, "Ah, Lorena, que romantização é essa? Ah, vamos separar o conjugal parental, você sabe que não é assim?" Separar não significa que tá tudo bem, que tá tudo Isso, todo mundo paz e amor, não, que muito tá pelo contrário, feliz. não, ninguém tá Não. feliz, tá todo mundo reativo, Isso. qualquer passinho em falso acende uma fogueira e migra para o contencioso, então a Uhum. nossa condução é É. exatamente mostrar: "Olha, não tem romantização, você tá muito chateado, você também", para não Uhum. falar, né, outras Sim, sim. palavras. Então, todo mundo perdeu a cabeça, as coisas saíram do prumo, mas espera aí, vamos seguir de uma forma harmônica e Uhum. ir buscando essa paz. Como eu falei no início, qual é esse núcleo inegociável? X. Não, isso aqui eu não abro mão de jeito nenhum. Por isso, por isso, por isso. Porque às vezes o cliente fala: "É inegociável", mas a gente: espera aí, ainda é tão inegociável assim? Será que assim não daria certo dessa forma? Olhe, com a Uhum. nossa expertise a gente já fez dessa forma, será que para você não ficaria bom?" Então a gente já dá uma mexida naquilo, Sim, se a gente entender pertinente, porque claro. às vezes o inegociável é mesclado com a raiva.
Então, é só inegociável porque está com raiva. É E aí emoção. a gente, eu digo que o advogado ele tem que ter esse olhar de sensibilidade, porque a gente precisa ler para além do discurso. A gente precisa ler para além daquela mensagem do WhatsApp, né? Então Exatamente. aqui, não, esse inegociável não é tão inegociável. É a raiva, tá? Vamos mexer aqui? Vamos. Dá ser daqui 2 milímetros, tá bom. Ok, 2 milímetros aqui. E aqui, e aqui? Não, aqui não dá certo por isso, por isso, por isso, tá. E aí, a importância também, que não é tão dita, do advogado da outra parte, porque nós também já pegamos, eu e Priscila, divórcios em que o outro advogado, como você bem ressaltou aqui, ele Uhum. fomentava Isso. a discórdia. Não por intenção, às vezes é um perfil mais bélico. É um perfil, Débora, que às vezes requer um processo bélico, um processo litigioso, de muita briga, de muita. E que ainda assim não funciona. Que às vezes se confunde. Ah, o advogado não grita, não fala, não bate na mesa. Não, esse advogado aí já perdeu 100 pontos. Entendeu? Então, quando a gente vai negocia, vê esses núcleos, vai para o outro advogado. Com, assim, não é na maioria das vezes. Vamos supor que é 60%, 40% a gente Uhum. encontra outro advogado ali disponível, né? Um advogado bacana que está ali na mesma sintonia que a nossa. Ok, vamos elaborar esse acordo. Aí, por que eu estou falando isso? Os combinados, como Uhum. você falou. Às vezes a relação não está boa, está aquele nível de raiva máximo, mas se consegue caminhar num acordo consensual. Sim. Ok, vamos estabelecer os pontos literais desse acordo. Vão ter nuances no meio do caminho? Vão. Mas Dia das Mães sempre é Dia das Mães, feriado Isso. sempre é feriado, Férias. pensão é sempre pensão, mudando, obviamente, que pode mudar a condição econômica, e existe a revisão para isso, né, da Certo. pensão. Férias são férias, Natal todo ano tem, Ano Novo todo ano tem. Essa convivência, o núcleo básico, ele é previsível. Sim. Então, a partir desses combinados, a gente consegue também nessas relações em que, ok, divórcio consensual, mas a gente não está querendo nem se falar, a gente consegue desenvolver um núcleo de bons combinados Perfeito. para que essas pessoas, esses pais, esses filhos, eles consigam continuar nessa relação harmônica, não é? Isso. Que não significa uma relação de amizade, como Não. você bem ressaltou. Não. É, isso é fundamental. E às vezes, pronto, a gente falou da criança, quando a gente vai olhando para o adolescente. Sim. O adolescente, ele às vezes já tem uma maneira diferente de lidar com isso. E sabia, Lorena, que quando a gente vai estudar o ciclo de vida da Sim. família, né? O casal sem filhos, o casal com filho bebê, criança, a chegada da adolescência de um filho, inclusive, é um dos momentos de mais conflito dentro da dinâmica familiar, né, conjugal. É tanto que as estatísticas de separação são muito altas no primeiro ano de vida Sim. de um filho, porque é toda a mudança da Sim, dinâmica ali do casal para cuidar agora de um bebê, e na adolescência dos filhos, porque a adolescência mexe muito, com né, é certeza. toda uma reorganização de é um cuidado diferente, não é mais aquele cuidado físico do bebê e da criança, mas é um cuidado psicológico, Sim, né. E aí, o adolescente ele às vezes lida com a situação de uma forma muito diferente, por quê? Porque ele já tem consciência, ele já tem clareza, ele está ali hiperatento para saber, ele quer saber os detalhes do que está acontecendo, sim. e muitas vezes ele toma as dores Toma partido, de um dos 2. totalmente. Então, às vezes, por mais até que os pais tenham aí a maturidade, estejam conduzindo de uma forma harmônica, de uma Sim, forma equilibrada, mas o adolescente está tão ferido, é. ele está tão triste, ele está tão destruído, e para a grande maioria dos adolescentes é muito mais fácil demonstrar raiva do que Isso. tristeza. Então a tristeza e a raiva andam muito juntos, então é muito importante para quem está aqui assistindo esse podcast, né, que tem especialmente filhos adolescentes, que prestem atenção, esses sinais de irritabilidade, de Sim, muita raiva, isso ele está sinalizando a tristeza dele, porque sim, muitas vezes ele não vai chorar na frente dos pais, porque ele não quer também preocupar muitas vezes um dos pais, sim. mas ele vai atacar. E aí também quando entra novos membros,
Sim, nesse processo, quando tem a namorada do pai ou a namorada da o namorado da mãe, ou quando eles casam novamente, ou quando já vai morar junto, aí sim, já são outras camadas sim, desse processo para a gente poder estar conduzindo, mas é muito importante que os pais estejam atentos sim, a como essa criança, como esse adolescente, como eles expressam a emoção e que entendam. Eu acho que o ponto X que a gente está trazendo aqui é que os pais possam entender que, por melhor condução que eles tenham em todo esse processo do divórcio, vai existir a dor desses filhos por causa do luto. Eles estão elaborando o fim da família, o sim. fim do mundo presumido deles. Deles. Então, isso para que os pais não se sintam culpados. Eu já vi também, Lorena, muitos casos que eu quero me separar, eu estou decidida, mas quando eu vejo a reação dos filhos, eu volto atrás. Sim, E aí os pais também precisam entender que, claro, a dor é inevitável, sim, mas que é muito importante que esses pais possam tomar as decisões a partir do que é importante para eles também, enquanto homem, enquanto mulher. sim. Os filhos vão, a tristeza Porque faz parte. muitas vezes só posterga Isso. uma decisão. E quando posterga uma decisão, posterga mais sofrimento, porque aquela relação não está tão boa em casa. Posterga, acumula esse tomar partido, porque o adolescente, né, ou a criança já fica mais ligado e trazendo 2 pontos aí, que você mencionou. O tomar partido é muito comum, e a gente tem que ter muito cuidado com isso, para que isso não interfira, eu trazendo para minha visão profissional, tanto nessas decisões. Por Uhum. exemplo, às vezes, o adolescente, ele vai e corrobora uma atitude daquele pai, ou corrobora uma atitude daquela mãe, e às vezes essa atitude não foi tomada, digamos, com uma tranquilidade mental. Ela foi Uhum. tomada pela raiva, mas o adolescente e a criança, ele não tem um discernimento para ver aquilo. Isso. Então é importante que eu, o parceiro, e é nosso papel enquanto advogada também fazer esse trabalho. Olha, esse adolescente, essa mãe, ah, mas o meu filho disse isso. Eu digo, senhor ou senhora, é uma criança, é um adolescente, ele não sabe o que ele está dizendo, ele não Isso. desgosta mais de você, porque às vezes acontece uma imaturidade materna e paterna Exato. de quando essa criança ou esse adolescente, por uma imaturidade, toma esse partido, né, não consegue, discernir, Uhum. separar o conjugal do parental, os pais, é muito comum, ou o pai ou a mãe, a depender de quem estiver do outro lado da Uhum. moeda, tomar partido, ficar com raiva do filho, ficar Isso. com raiva do adolescente. Isso aí, para mim, é algo que a gente É. combate, eu e Priscila, demais, demais. É. Porque isso vai refletir não só nesse processo que a gente está conduzindo, mas o que a gente preza, que é essa relação entre pai, entre mãe, entre filho ou filha. Uhum. Então, muito importante. E outro aspecto que você trouxe foi em relação às camadas. Né. Lorena, às vezes entram novas camadas, Hum. novas pessoas, namorado, namorada, esposo, esposa, e isso é natural, isso tem que ser trabalhado Uhum. e, ao mesmo tempo, tem que haver a maturidade desses novas pessoas que são família, que agora é a família moderna, é a estrutura da família moderna, para ter paciência nesse processo. Ajudar o seu atual marido, sua atual esposa, seu atual namorado, sua atual namorada, a conduzir esse processo com leveza, porque É, é, vai acabar. Se for consensual, vai ser mais é. rápido. Às vezes, rápido, 1 mês, 2 meses, não tem tempo. Terminamos divórcios consensuais em 6 meses, como Uhum. em 2 anos. Sim. Mas nunca, nunca será igual a uma briga judicial, a perícias, a, Uhum. enfim, estudos socioemocionais de Isso. todas as partes, visitas, desgaste. Uhum. Marca um estudo para daqui a 6 meses, não É, por nada, porque demora, muita é. gente. E aí esse desgaste. Então, na hora que todo mundo colabora, Isso. a gente consegue não só um processo mais tranquilo, mas também um processo É. mais célere. Então, todos precisam estar atentos nessa relação. E digo mais, as camadas dos avós, perdão, avós, tios, tias, por mais que tenha ocorrido, por exemplo, uma traição,
seja da mulher, Uhum. né, com o homem, seja do homem com a mulher. E às vezes não é só traição, há uma infidelidade, de essência mesmo, né, Sim, uma infidelidade que eu falo financeira, sim, uma aplicação, uma decisão tomada que mal tomada, que minou aquele comprometeu. relacionamento e que a pessoa não tem mais confiança no outro. Uhum. Então, é natural que a família tome partido, né, Sim, e mas a família pode até tomar o partido, mas guarda para ela. Vamos ajudar, vamos ter paz nesse processo, porque vai ficar bom para todo mundo no final. exatamente. Quando você traz essa questão da maturidade, Sim, é o ponto central. Crianças e adolescentes são seres em desenvolvimento. sim. Eles ainda estão num processo de maturação biológica, cerebral. Então, eles vão falar coisas que não são adequadas, eles vão falar das dores, dos sentimentos deles. E esses pais precisam ter maturidade justamente para poder acolher. Sim, Criança e adolescente precisa de colo nesse momento. E como eu coloquei, é muito difícil, porque esse pai e essa mãe também está sofrendo. sim. E aí, como é que eu vou dar colo para o meu filho se eu também estou sofrendo? Você vai procurar o seu colo, você vai procurar uma amiga, um amigo, um profissional para cuidar de Isso, você, mas você precisa cuidar do seu filho, isso. porque o seu filho depende de você. Não dá para nessa hora, eu O tô mal, vou colo largar a não é mão. e olhe, Débora, você tocou num ponto, assim, crucial, fazer o filho de amigo. O Uhum. filho não é amigo. Não. E O pai, existe uma relação hierarquia, hierárquica. isso. Tem o pai e tem os filhos. Ah, eu não posso ter uma relação de amizade, sim, uma relação de amizade, porque seu filho vai Amigável. amigável Isso. entre seu filho e você. Uhum. Mas, inclusive, tudo que está sendo dito ali pode ser usado contra ele, porque Isso. vai o quê? Balizar Uhum. suas atitudes educacionais com seu filho. Então, o Exatamente. colo do pai, como você maravilhosamente colocou, é o terapeuta, é o amigo, é o pai, Isso. é o avô, é quem quer que E seja, menos o filho. e até isso, eu escuto É, muito, os adolescentes às vezes trazem muito isso: "Poxa, Débora, minha mãe veio me contar uma coisa que eu não queria saber. Eu não tenho nada a ver com isso é dela e do meu pai". isso. Ou isso é de sabe, então É, a gente tem que saber separar isso, proteger os nossos filhos, sim, blindá-los de situações, de informações sim. que não são necessárias para eles, que não vai fazer diferença. Para quê? Para sensibilizar, para ele ficar triste, ficar do meu lado. Então, assim, os pais precisam ter muita atenção, ter muito filtro. Eu digo muito, É, precisa de muito filtro. Filtro na fala, filtro nas atitudes, sim. muitas vezes. Então quer dizer que eu tenho que fingir que eu estou bem? Não, não é Não. fingir que está bem, mas é não usar o seu filho como alguém que você vai desabafar ou que você quer que cuide de você. Ele Ah, não tem ainda, né, ele precisa ser cuidado. Criança e adolescente, eles precisam ser cuidados, não é para cuidar dos pais. Os pais precisam buscar esse cuidado no outro lugar. e a gente com tantos, olha, você tem que ser assim, você tem que ser assado, você tem que ser esse filtro, você tem que não sei o quê. Ah, meu Deus, aí já entra, eu sou mais eu. Não, é assim mesmo, são todos esses E filtros. E se você não está conseguindo, peça ajuda. Se você, não está conseguindo se perceber, amigo, amiga, pai, mãe, avô, uhum, intervenha, exatamente. venha venha conversar, Uhum, venha dizer, venha prestar um ombro amigo, com muita delicadeza, com uhum. muita sensibilidade, né. Nós advogados também, ali com muito tato, muito ali devagarzinho, se a gente percebe que está acontecendo, a gente vai conduzindo, seja pelo ser humano, advogado só quer saber do acordo. Não, tem um Uhum, ser humano ali na nossa frente. Tem uma exatamente. pessoa que precisa da nossa ajuda jurídica, o primeiro caminho foi esse, Uhum. mas não anda dissociada do ser humano que ela é. E o outro ponto na sua fala, quando você traz essa organização Sim, dessa família, os combinados, essas crianças, esses adolescentes, diante de tantas mudanças que estão acontecendo na vida delas, de tantas, demandas novas, volto, quanto mais previsibilidade ele puder ter, melhor. Então, quanto mais rápido essa situação se resolver, melhor para ele. Quanto mais tempo um processo com desse certeza. leva,
mais desgaste, porque veja, eu não tenho previsão, não se resolveu, não sei ainda onde é que eu vou morar, não sei como é que vai ficar, a guarda não foi combinada ainda. E então, assim, quanto antes o processo for definido, melhor, porque essa noção de previsibilidade é dada. Ó, filho, aconteceu isso, a casa da praia vai ficar com seu pai, a gente vai ficar com isso daqui, vamos, ou então vai vender tudo, a gente vai comprar, por enquanto a gente vai morar com vovó e vovô, depois a gente vai para outro lugar. Eu estou trazendo as questões Isso, financeiras porque é a base da estrutura, né? isso. E fora as questões emocionais, porque a separação física normalmente ela acontece de imediato, Sim, né? Quando esses pais chegam para comunicar para esses filhos, eles já chegam com a decisão tomada, onde um dos dois vai sair de casa. sim. Então, a separação física, ela normalmente acontece de imediato, mas essa noção de previsibilidade de como vai ficar a vida da criança e do adolescente, o quanto antes a gente puder dar para eles, melhor. Então, por isso que o papel do advogado é tão importante nesse processo. E aí, trazendo esse Uhum. processo, eu lhe pergunto, muitas vezes, os pais requisitam um parecer, né, do psicólogo que acompanha aquela criança, aquele adolescente. Eu acho que é uma curiosidade geral, imagino de muitos, clientes, e enfim, das pessoas que estão escutando esse podcast. Como é que se dá esse processo? Quando você é instada a fornecer algum tipo de parecer, de quanto de acompanhamento daquela criança, daquele adolescente. Como é que a psicóloga, né, Uhum. Débora, se coloca? Sim. Eu falo Débora, mas a Sim. psicologia, né, a ciência em geral, Uhum. como é que se dá esse processo desse parecer, da elaboração desse documento? Quando é Pronto. necessário que frise-se, não necessariamente, por exemplo, isso é para produzir material probatório para um processo Sim. judicial. Uhum. Não, eu já tive Às vezes é um casos. relatório psicológico. Isso, por exemplo, vou lhe dar um exemplo prático. Eu já tive casos que estavam tendo algumas discordâncias ali em relação, ao tempo que o filho passava com cada um, aquela Uhum. convivência. Sim. E às vezes a gente requisita, isso aconteceu mais de uma vez, o relatório do terapeuta Uhum. que acompanha aquele adolescente, aquela criança, para dizer: olha, como é que a criança se comporta se o panorama for X? Uhum. Trata que aborda esse assunto. Sim. Se o panorama for Y, como é que é? Ou então num panorama que já está vigente durante, né, esse processo, como é que ela lida com essa modificação, como ela lidou com essa modificação de Uhum. rotina? Então, eu queria saber se você já foi instada tanto em processos judiciais, como em processos, digamos, extrajudiciais, em Uhum. acordos, e como é que se dá essa análise? Pronto. Aí também depende da situação. Às vezes, se é uma criança que ela já tem acompanhamento, Sim, vamos dizer, eu já acompanho essa sim. criança antes da separação começar a Tá. acontecer. Então, quando acontece isso, é muito bom, por quê? Porque eu já conheço aquela criança, eu já tenho um vínculo com ela Sim, e eu já conheço também a dinâmica desses pais. sim, Então, eu vou ajudar esse sistema familiar nesse sim, processo de reorganização, sim, né, de reconfiguração sim, com a separação. E às vezes é um processo que é muito mais tranquilo, porque os pais já têm uma confiança em sim, mim, porque o ponto central é a imparcialidade. sim, Enquanto profissional, eu não posso jamais também entrar numa dinâmica de criar aliança, sim, de favorecer o pai ou a mãe. O meu olhar é para o desenvolvimento emocional da certo, criança, e isso eu não posso perder de vista, sim, entendeu, Lorena? Então, seja para fazer um relatório de acompanhamento psicológico, vamos dizer, como é que está essa criança, como é que ela está vivenciando tudo isso, como é que ela está elaborando, como é que ela está enxergando essas possibilidades de sim, guarda compartilhada, disso, daquilo, e aí a gente vai fazer esse relatório, sim, né, a partir das sessões. Se é uma criança que já tem esse acompanhamento, eu já tenho informações prévias dela, eu já conheço, e muitas vezes eu vou utilizar algumas ferramentas. A gente tem inventários, a sim, gente pode trabalhar, depender da idade também, uma coisa mais livre, mas eu trago o tema, né, para poder a gente desenvolver ali, e sim, daquilo eu faço esse relatório, eu emito esse parecer e entrego para os pais. Quando não é uma criança que, vamos dizer, que eu já acompanhava, sim, de repente é uma criança que chega para um estudo, sim, já é uma outra dinâmica que ali, enquanto técnica, vamos dizer assim, eu sim, vou ter que fazer algumas entrevistas, algumas sessões, uma coisa bem de avaliação psicológica sim, para emitir, para
fazer esse relatório, esse parecer, né. E quando é uma criança que eu já acompanho e o que o juiz Determina, aí eu vou fazer todo pautado, né, nas determinações. O sim, Conselho Federal de nos Psicologia quesitos, né, que lhes isso. são A gente conferidos. tem todo um protocolo para elaborar esses documentos Tá. que o CFP, o Conselho Federal de Psicologia, direciona, né. A psicologia jurídica é uma das áreas da psicologia e a parte ligada à avaliação psicológica também é muito estruturada, então a gente tem todo esse direcionamento na elaboração desses documentos. A diferença vai ser só essa, às vezes quando é uma criança que a gente já acompanha anteriormente a separação, Sim, que já tem um vínculo com os pais, porque quando não tem, ou ter esse cuidado, por exemplo, quando a mãe procura um profissional sim. para pedir para esse profissional fazer esse relatório e não inclui o pai no processo, ou enfim, então são questões, são dinâmicas Que bem você específicas. vai observando a depender do Exatamente. caso. Mas o ponto central de tudo isso é a imparcialidade. E aí eu lhe pergunto, isso aí foi ocasionalmente, né, já aconteceu de eu perceber e visualizar. Eu estava em um ambiente terapêutico lá, enfim, de passagem, e aí eu vi, uma pessoa questionando: "Olha, mas você botou isso no parecer, tal, tal, tal", porque o seu parecer vai refletir a realidade da criança. E Exatamente. naturalmente aquela realidade emocional, talvez não seja agradável aos olhos ou do pai ou da mãe. E aí eu Perfeito. quero saber como você lida com esse processo, porque você é imparcial, aquele documento é imparcial, Uhum. mas como é que você lida com essa ingerência, com essa interferência, desses pais que, porventura, fiquem descontentes com o seu relatório? Primeiro, tem que ficar muito claro antes Sim, de emitir esse relatório, né, que ali eu vou traduzir, vamos dizer que o meu papel é de tradutora sim, da dinâmica emocional daquela criança ou daquele adolescente. sim, Então, naquele documento eu vou colocar exatamente o que ele está me mostrando. Muitas vezes nem é dito, mas ele demonstra em algumas situações, sim, ainda mais a criança menor que muitas vezes não consegue nem verbalizar, não sim, tem clareza, né? Mas a gente tem estratégias específicas para a criança menor, a gente tem técnicas projetivas, a gente tem testes onde a criança vai sim, trazendo ali, seja através de um desenho, de uma coisa mais lúdica, o cenário, as emoções dela, como ela está enxergando o pai, a mãe, como ela está enxergando toda a realidade. Então, eu vou trazer uma fotografia, vamos dizer, igual como a gente faz um raio-x, uma sim, radiografia para olhar como é que está o pulmão, uma ultrassonografia. sim, Eu vou trazer ali o raio-x de como está essa criança internamente, como estão as emoções dela e, consequentemente, os comportamentos dela, sim, seja no ambiente escolar, seja em casa, o que é que ela está me mostrando ali dentro do setting terapêutico, que é um lugar totalmente protegido, sim, blindado e imparcial para ela. sim, Ali a criança tem que ter total certeza que ela pode ser, expressar tudo o que ela é, e que muitas vezes ela se fecha diante do pai ou diante da mãe, sim. porque muitas vezes a criança, para não magoar a mãe, ela não toca no assunto do pai. É muito comum às vezes: "Ai, veio da casa do pai", Sim, era essa a próxima pergunta que eu ia né, aí a mãe fazer. pergunta: "E aí filho, como foi?". É. "Foi bom", ponto. Porque a criança às vezes ali até na sabedoria dela, ela não quer. Mas aí eu lhe pergunto, ali nesse ambiente, do lar, de Sim, casa, mas no ambiente terapêutico, o adolescente, ele já tem algumas estratégias para, olha, se eu falar isso, ele tem consciência desse processo, talvez eu possa prejudicar minha mãe, possa prejudicar meu pai. Como é que dá, assim, eu queria uma curiosidade, sim. essa sua atuação, percebendo que está havendo aquela proteção para aquele pai, para aquela mãe, enfim. Aí eu vou trabalhar com esse adolescente, Sim, né, refletir com ele, por que que ele precisa proteger sim, aquele pai ou aquela mãe? Ou por que que ele precisa cuidar daquele pai ou daquela mãe, sim. né? Porque é isso que ele precisa entender e tomar consciência que muitas vezes ele não tem, que dentro daquela reconfiguração, aquele rearranjo familiar, muitas vezes ele está assumindo uma função que não é dele. Exatamente o colo que a gente conversou E anteriormente, que ele né. nem tem maturidade Isso, para isso. perfeito. Então é essa reflexão que eu vou estar trazendo para ele poder elaborar. Então, jamais, né, a gente não chega: "Olha, você está fazendo isso ou está fazendo aquilo", mas a gente vai levando, a gente vai trazendo perguntas, Sim, reflexões, até levá-lo a esse lugar de compreensão.
Porque é isso que acontece, muitas vezes inconscientemente, eles criam alianças, eles vão proteger, eles vão cuidar, eles vão blindar determinadas situações sem perceber. E aí é isso que a gente vai trabalhar junto com ele, né. Qual é o papel dessa proteção, ou por que essa proteção, ou por que esse silêncio, qual é o Sim, medo que ele tem de repente de poder trazer uma situação exatamente como ela é, sim. do que é que ele está protegendo, do que é que ele está cuidando, então a gente vai trazendo todas essas questões para ele, especialmente o adolescente que já tem essa maturidade, que já tem essa capacidade de refletir, de entender as nuances, aí às vezes eles estão envolvidos nessa dinâmica financeira. Sim, "Olha, se você falar isso, a gente vai você vai perder perder isso, isso. você não vai ter mais isso". Sim. Então é um lugar muito delicado, muitas vezes, que essas crianças, que esses adolescentes são colocados nesse processo, né, Lorena? Débora, outro ponto muito comum, que nós visualizamos na nossa prática, diante de toda instabilidade emocional, às vezes de um pai ou de uma mãe fazendo, né, algum tipo de alienação, que eu não queria nem entrar especificamente nesse tema. Uhum. Eu quero trazer para o lado daquele pai ou daquela mãe que fica tão magoado com aquela situação, que ele acaba desistindo da parentalidade. Ai. Então, muitas vezes, diante de tanta confusão, tanta instabilidade, aquele pai acaba mesmo sabendo que a conjugalidade está aqui, a parentalidade está aqui, mas aquele pai ou aquela mãe, tá, nos 2 contextos, ele fala assim: "Cansei". E às vezes eu não consigo reverter, às vezes você não consegue reverter. E aí eu lhe pergunto, esse aspecto emocional, o impacto, como é que você vai trabalhar essa criança, esse adolescente? Isso eu pergunto justamente para que os pais, vendo esse podcast, eles trabalhem para que isso não aconteça, Isso. né? Para que não desistam, que vai dar certo, é doloroso, é moroso, mas vai dar certo. É. Mas quando não se chega a esse denominador comum emocional, digamos É. assim, como é que você lida com essa criança, esse adolescente? Primeiro, Lorena, a gente precisa deixar muito claro que não existe ex-filho e ex-filha, não é? Existe ex-mulher, existe Sim, ex-marido, mas a gente compreende que dentro desse processo tão desgastante sim, emocionalmente, muitas vezes esse pai ou essa mãe se esgota nas possibilidades, e aí volta mais uma vez para a importância de sim, você ter, assim, advogados que você confia e que vão estar nessa dinâmica mediando, tentando promover, como você isso, colocou, esses combinados, essa negociação harmônica, porque é lógico, além de todo o desgaste emocional do fim do relacionamento, essa rede de combinados, de negociações, ela é muito desgastante. Então chega uma hora que parece assim: "Eu não tenho mais força, isso, eu jogo a toalha". E acontece. eu não tenho mais força para nada, nem para lutar pelo meu filho. Então, às vezes acontece desse pai sair de cena, ou normalmente é o pai que, Sim, né, diante desse processo, mas também pode acontecer com a mãe. E aí uma coisa que a gente precisa dizer para esses pais, é que esse é o pior dos cenários. sim, Essa é a pior das dores que um filho pode enfrentar, porque ele pode perder a casa, ele pode perder a escola, ele pode perder aquele mundo presumido dele, aquela família idealizada que ele tinha, mas ele não pode perder jamais esse pai, esse pai essa mãe, e essa mãe, que são insubstituíveis. isso, Porque mesmo inclusive quando há o rearranjo familiar, que entra uma nova relação, como eu disse, um padrasto, uma madrasta, que podem até ser tão bons, isso que, é o segundo pai, é uma segunda com mãe, mas certeza, ele só tem um pai e uma mãe. E aí veja, essa criança já está perdendo a família sim, idealizada. Perder o pai e a mãe, para ela é perder tudo. isso, Então que não haja esse caminho, que não haja essa possibilidade, que na hora que vem essa falta de força, que a gente possa pedir ajuda, que esses pais possam pedir ajuda à família, aos profissionais, que eles possam buscar esse apoio, sim. porque quem mais precisa de ajuda em todo esse processo são as crianças e os adolescentes, que são completamente vulneráveis e Com dependentes, certeza, que né. estão dependendo desse desenvolvimento. Isso. Então eu quero aproveitar esse lindo final
emocionante, eu acho que tocou lá no fundo, acho que toca lá no fundo cada pai, cada mãe, cada família. Uhum. E como você muito bem disse, as famílias vão se reestruturar. É lindo, É, essa reconstrução da vida materna, paterna, é. com novos integrantes, com novos filhos, com novos irmãos. Então, o que a gente pensa é essa convivência harmônica, Isso, mas que nunca desistam dos seus filhos, isso. por mais difícil que seja, né. Exatamente. Então, para finalizar, eu queria saber qual a sua mensagem final diante desse bate-papo tão bacana, que eu acho que agregou tanto conhecimento emocional, não digo jurídico, a intenção aqui não é Sim. jurídica, né, apenas, mas Uhum. sobretudo a intenção desse bate-papo é dar um suporte emocional para quem está nos assistindo, para que tenha, fundamentos, para que tenha base para enfrentar esse processo com Uhum. muita sabedoria. Então quero saber de você qual é a sua mensagem final. Olhe, primeiro, o que eu quero deixar aqui para as famílias, para o pai e a mãe que está vivendo esse processo ou que até está sentindo que vai viver, porque a separação, o divórcio não acontece do dia para a Sim, noite, é um processo que vai é uma relação que vai se desgastando, né, Lorena? Primeira coisa, busque realmente, assim, bons profissionais, profissionais que você confia, tanto para conduzir esse processo, a nível de direito, profissionais que realmente, como a gente colocou aqui, que não vão estar botando lenha na fogueira, sim, incitando a guerra, o desgaste num momento já tão sofrido e tão dolorido, sim, que sejam profissionais que você confie, que vão ajudar na condução dessa situação, né. E acima de tudo, acho que o mais sim, importante, volto para eles, para as crianças e para os adolescentes, que são os vulneráveis nessa situação, que são aqueles que precisam realmente, de segurança, que precisam de acolhimento, que precisam de apoio, que os pais possam separar as dores pessoais do papel de pai e mãe, e que lembrem que crianças e adolescentes não precisam de pais perfeitos, mas precisam de pais e mães disponíveis nesse momento para cuidar, para trazer a verdade, para comunicar de forma clara. Então acho que isso é o mais importante. ai, que bom, Débora, eu fico muito feliz. Eu amei. Vou até dar as Ai, mãos para vamos! que a advocacia e a psicologia Sem andem dúvida. juntas, para Sim, que eu possa ajudar os meus clientes, você possa ajudar seus sim, pacientes. Eu e Priscila, repito, Priscila não está aqui, mas ela é parte dessa parceria sim, e dessa nossa missão, porque eu sim, acho que é uma missão. com Cuidado certeza. jurídico sem descurar do emocional, tá Sem bom? E para dúvida. celebrar isso, eu quero lhe presentear um Ai, que pequeno um coisa pequeno gesto, um linda. Deixa eu pequeno mimo, abrir. para agradecer a sua participação aqui Oh, conosco. que É. lindo. Olha só, já gostei aqui só já da caixa, É. né. A caixa já é o É. presente. Deixa eu mostrar aqui, ó. E deixa eu abrir aqui. Tá. E Lorena, só outra coisa, Sim, agora, pois não. né, a gente vai se emocionando, vai Sim, vindo, sim. a gente lembrar que a maneira que tudo isso é feita, né, pode deixar marcas, Sim. sequelas, positivas ou negativas. Eita, feito à mão, Hum. para você tomar um cafezinho alegre e quentinho. É. Ai, eu amo café. Então somos do mesmo time. Ai, deixa eu abrir É. aqui com cuidado. Tá. Ei, a criança que adora estourar plástico É. bolha. Ai, ai. Pronto, deixa eu abrir aqui. Tá bem embrulhadaça. Tá caprichado para não ser perigo. Que coisa linda, minha gente, é a melhor mensagem É. final. Você nunca saberá quantas vidas transformou, mas elas saberão. Pois é. Até eu me emocionei agora Gente, também, que é muito justamente lindo, isso, que né, Lorena? eu acho que é a base da nossa conversa, Sem dúvida. né. Essas vidas, elas
irão saber. É, Então com vamos fazer a certeza. diferença nesse mundo, Ai, não é? vamos sim, que a gente tá aqui para isso, não é? Sim, sim, com certeza. Pois muito obrigada Eu que e agradeço. até o próximo episódio da Mesa Estratégica. Vai ser um prazer trazer temas relevantes que possam ajudar você a enfrentar suas questões jurídicas e, por que não, e sobretudo emocionais, porque uma coisa não anda distante da outra. Um abraço, até a próxima.